gente vê as polícias hoje sendo muito atacadas pela imprensa e, consequentemente, por algumas pessoas que vêm sendo informadas com ela, né? Vêm sendo colocadas numa forma e começam a bater na polícia por eco, né? Ouve o grito transforma em eco, essas pessoas passam a repetir aquele eco e vai se vagando por aí. Isso hoje. Como era ser policial na sua época? Como que a população enxergava a polícia? Tem como traçar um paralelo daquela época para hoje? Isso tem que fazer, porque a polícia, por exemplo, a polícia militar ficava muito dentro dos quartéis, não estava muito nas ruas. Mais aquartelada. Tanto que o serviço de radiopatrulha não era feito pela polícia militar na época, que hoje em dia é o policiamento padrão da polícia militar, são a radiopatrulha na rua. Tem pouco policiamento a pé, até por conta do efetivo. A Polícia Civil também tinha muito poucas delegacias de polícia. Então, era muito... E também a criminalidade aqui na cidade era muito menor, não era tão intensa. A população era muito menor. O número de carros era muito menor, ou seja, os problemas eram menores. E a polícia dominava bem a situação. Não havia, por exemplo, nas favelas, os marginais com fuzis, não havia um tráfico de drogas intenso. Então a coisa era facilmente dominada. Dominava-se com muito mais facilidade. Hoje em dia existe uma série de fatores, até políticos, que interferem nessa atividade policial. Além da polícia não ter os orçamentos à altura da dificuldade da sua missão, da sua necessidade, tem a imprensa, tem uma imprensa venal. Eu posso falar de Cadeira, que eu já atuei dentro de uma TV durante 6 anos. Tem uma parcela da imprensa que é venal mesmo, que simplesmente acusa, maltrata o policial, fala mal, aquela coisa toda. Eu não sou da teoria que tem que passar a mão na cabeça do mau policial. O policial que procura cometer crime para marginalidade tem que ser reprimido e as polícias o fazem. No outro dia eu fiz um despacho num documento, num trabalho que eu faço aí fora, dizendo o seguinte: os policiais cometeram um crime, uma ação lá na Barra da Tijuca. Foram presos de imediato. Agora, eu queria dizer o seguinte, que as polícias são exemplo de instituições públicas que não perdoa aquele que se desvia do caminho. As corregedorias, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, são muito duras, muito rigorosas e cumprem a missão com muito denodo. Mas com tudo isso, o que acontece? A polícia naquela época estava numa sociedade diferente. A influência política era muito pequena, não havia interferência política negativa em cima das polícias. As polícias poderiam atuar mais tecnicamente. Hoje em dia, certas influências políticas já entram dentro das polícias de vez em quando. E eu fico vendo que o policial, muitas vezes, ele carece de uma estrutura de apoio maior, um apoio institucional maior para a sua dura missão. Um pequeno exemplo. O policial sabe que nas favelas o problema das drogas, o problema dos fuzis estão lá. A população está incomodada por esse tipo de problema. Porque o problema não se restringe dentro da favela, que um tiro de fuzil que se dispara na favela atinge a 2 quilômetros. Vai matar uma pessoa que está numa janela, num apartamento, a 2 quilômetros de distância. Um tiro de fuzil de dentro da favela. Então a polícia tem que ir lá para tirar esse fuzil da favela. Às vezes tem guerra entre marginais nas favelas, trocando tiro de fuzil. Ora, se o tiro de fuzil não atingir o marginal que está trocando tiro com ele, aquele tiro vai bater aonde essa bala de fuzil? Então a polícia tem que intervir. Para isso aí tem que ter o quê? Um suporte do poder público. Um suporte do poder público. E eu não vejo, agora reformado, estou fora já
da atividade operacional, vejo que esse suporte falta à polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar. Até a questão de ir lá, a polícia está encontrando dificuldade, tem que ter algumas autorizações, porque há uma determinação que não pode a polícia fazer incursão na favela, a não ser que tenha uma opinião, um despacho lá, uma notificação do Ministério Público. Ora, certas ações requer o imediatismo, uma urgência. A população clama por uma ação mais eficaz da polícia, ação rápida, porque isso depende do que uma pessoa morre em minutos. Então tem que tirar aquela arma lá dentro, tem que prender o marginal. Espera aí, vai ter que ir ao Ministério Público, o delegado vai ter que ir lá para pedir autorização, ele tem que pronunciar, então, porque tem uma ordem da Corte de Justiça, Corte Suprema, que não pode entrar na favela. Isso aí é uma coisa... Imagina, isso aí estimula, motiva mais o crescimento, a ousadia dos marginais e desestimula os policiais que trabalham certos. Então, como é que fica esse policial que a população depende dele para a sua proteção, para a sua segurança, para a sua tranquilidade? Depende dele. Então, como é que fica a cabeça dele? Muito de bom, eu não vou me expor. Então, na medida que o policial não quer se expor ao risco, e ele teria que se expor ao risco, mas tinha que ter uma estrutura de suporte, que não tem. A altura da dificuldade da sua missão. Então, o que fazer? Então, aí o pessoal fala, mas o crime, ninguém acaba com o crime. Lógico que o crime não é questão de polícia apenas. É. O crime, para debelar o crime, não é questão só de polícia, porque está na Constituição, artigo 144, né? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Exatamente. Só que a imprensa venal, a parcela venal da imprensa, ela costuma cobrar apenas da polícia. E os outros órgãos? Como é que aquele elemento virou marginal? A sua sequência de ações até virar marginal. Como é que foi a coisa? Quem falhou aí? Como é que foi a coisa? A polícia entra no efeito. Quando o crime está acontecendo, tem que debelar aquilo lá. E mesmo quando vai lá debelar, cadê a estrutura de apoio? Então a gente fica de fora vendo isso, é muito terrível. Então a polícia tem dificuldade. Hoje em dia, que não tinha no passado, o paralelo que tu falou, tem essa dificuldade pelos fatores que interferem na ação da polícia. Há uma expectativa grande da sociedade de que a polícia, na verdade, resolva essa questão, mas somente ela não irá resolver, ainda mais sem uma estrutura de apoio forte, institucional forte do policial. O policial tem que ter apoio de saúde à altura, tem que ter um apoio psicológico, tem que ter um apoio jurídico para que ele possa ir tranquilo, como tem as polícias de primeiro mundo. Isso tem que chegar aqui. Entender que a polícia é uma força de segurança altamente necessária, em que as pessoas só entendem do seu valor quando estão a perigo, quando tem seu carro roubado, quando estão agredidos, a sua porta é arrombada. Aí pensa, não, tem que pensar na polícia como um todo, e que esses homens têm que ter um suporte muito à altura da dificuldade da sua missão.